Meninas, bom, gente, a todos, boa noite. Eu sou Cristine Simões, eu sou fundadora do Projeto Cerela, e esse evento é um bate-papo, né, com a Helena Laís, que é professora, escritora, com a Ana Clara Chaves, que é funcionária pública, com a Fernanda. Fê, o seu sobrenome eu sempre falo errado. Boquinha. Que é a tradutora. Você já se formou em Direito, foi isso? Formei. Uhum. Então, bacharel em Direito. E o objetivo dessa conversa, na verdade, é a gente dividir um pouco, tratar sobre um tema que eu considero muito importante e que a gente não discute quando a gente trata da questão da violência de gênero e da violência doméstica, né? Que os desafios que nós, como mulheres, enfrentamos quando decidimos ou não decidimos falar, né? A gente está num momento de muita visibilidade da questão da violência doméstica, de muitas campanhas em termos de denúncia. E o que eu sinto aqui no projeto é que a gente sente, existe uma dificuldade muito grande de se entender o que está por detrás de uma decisão de você falar ou não falar, né? Então, o que a gente percebe? A gente percebe que muitas de nós nos calamos e esse silêncio vem a um custo que muitas vezes é alto, e aí algumas mulheres resolvem falar. E aí, quando a gente fala falar, é denunciar do ponto de vista criminal, né? Mas dividir também com amigos, com família, no trabalho, a sua situação, né? E isso também vem a um custo. Então, e eu sinto que há uma falta de compreensão muito grande do que está envolvido no silenciamento, né? Como esse silenciamento é feito. Acho que muitas de nós não falam com medo que aconteçam coisas que algumas pessoas fazem de forma inconsciente, a sociedade age de forma inconsciente. Então, eu acho que nós somos 4 mulheres, né, que estão aqui de uma certa forma revelando um pouco da nossa história, mas eu sinto, assim, a gente sente a necessidade de revelar também o que está por trás da história, de forma que quem tem esses dilemas entendam que são dilemas comuns, são de todos nós, e que talvez ouvindo a nossa história se sinta mais segura para falar, e também para que as pessoas compreendam, né, para que as pessoas não julguem. A gente percebe, né, eu percebo muito, e aí até vou pedir para a Helena começar falando, né, porque a Helena é uma pessoa que revelou muito da história dela para o mundo, né, publicamente, e há um julgamento de quem faz isso, e um não questionamento dos dilemas e das dificuldades que da dificuldade da decisão,
né, de você enfrentar uma situação de frente e contar a sua história. E a gente percebe também muito julgamento de quem não fala, né? Então, a gente teve aquele caso emblemático da juíza, da Viviane, né, que foi assassinada, e quantas pessoas também julgaram, né? Porque ela, como juíza, não falou, não denunciou, não colocou na cadeia, né? Então, a gente percebe que há uma incompreensão muito grande daquilo que está por detrás dessa fala. Então, na verdade, a gente aqui não alinhou muita coisa. A ideia é realmente a gente tratar desse tema e cada uma dividir um pouco com o mundo, porque esse evento está sendo gravado e depois vai para o YouTube, vai ficar postado no YouTube do Cerelo, mas o que a gente quer é que cada uma de nós conte um pouco sobre as dificuldades a que enfrentou com relação a essa decisão de contar a própria história, porque, no fundo, denunciar ou falar aquilo que acontece nada mais é do que a gente contar a nossa história. E é isso, gente. Eu vou, então, pedir para a Helena começar. Eu gostaria, eu acho que é possível que algumas das pessoas que estão aqui tenham vontade de perguntar alguma coisa. A ideia inicial é que cada uma fale, não é para ser uma dinâmica, mas eu acho que, se por acaso, durante as apresentações, surgirem dúvidas que vocês gostariam que a gente falasse, enfim, eu também convido a vocês para colocar aqui no chat. Peço para que deixem aí os áudios fechados. E é isso. Então, eu agradeço muito, agradeço a presença de todos e principalmente, agradeço aí a confiança da Helena, da Clara e da Fernanda. Eu acho que não é fácil a gente estar aqui, estar falando, estar abrindo a vida da gente. Então é isso. Helena, vou passar aí a palavra para você e vou pedir para você contar um pouquinho da sua história, e aí a gente vai começar aí esse nosso bate-papo sobre os desafios que você enfrentou, enfrenta nessa sua luta, que é uma luta em progresso. Uhum. E é isso. Bem-vinda, boa noite, muito obrigada por estar aqui. Obrigada, Cris. Boa noite, Cris, Ana Clara, Fernanda e também todos os convidados. Primeiro, eu queria agradecer a Cris pelo convite e também, né, estar aqui com as meninas pensando, né, sobre essa situação, essa temática, né, que a gente veio conversar hoje, que eu gostei muito do tema, assim, a voz do silêncio, né, os desafios de contar a própria história. Bom, primeiro, assim, eu vou começar fazendo uma síntese, um resumo, né, do que aconteceu comigo, porque não sei se todo mundo que está aqui, né, conhece a minha história, para então poder desenvolver, né, essa conversa aí que a gente pretende. Eu fui casada por 24 anos, até 2019. Em 2019, eu quis me divorciar, pedi o divórcio, e eu fui internada. A partir desse momento, né, do divórcio, eu fui internada involuntariamente numa clínica psiquiátrica, onde eu fiquei incomunicável por 21 dias, sendo medicada, né, e com a minha vida entregue nas mãos, não só do meu ex-marido, como também de pessoas da minha família, né, e dos médicos contratados por eles para né, para me acompanhar.
Eu fiquei absolutamente vulnerável, fui tirada de casa, né, de dentro da minha casa, por uma ambulância, né, uma médica, que era uma pessoa amiga da família, entrou, né, de forma, né, foi uma surpresa, eu não sabia, com 2 enfermeiros enormes dentro do meu quarto, num domingo, e me levaram à força para uma ambulância, e eu fui internada dessa maneira, sem nunca ter tido nenhum transtorno psiquiátrico, sem nunca ter tomado remédios psiquiátricos, sem ter tido nenhum histórico de surto, de coisa nenhuma, nem de doença mental. Então foi né, fui levada à revelia e né, submetida a uma violência desse porte. Eu fiquei, então, 21 dias, eu saí quando um belo dia eu tive a sorte de, né, 15 dias mais ou menos de internação, com 15 dias de internação, eu tive a sorte de ter uma pessoa que se ofereceu para me ajudar, levando uma carta para fora dali, para quem eu quisesse, né? Então, eu escrevi uma carta com 15 dias de internação, pedindo socorro, e essa carta, né, foi levada, então, para a pessoa para quem eu estava pedindo socorro, e 6 dias depois dessa carta chegar às mãos dele, eu fui solta, né? Eu recebi uma liminar judicial e saí, então, com um habeas corpus concedido pela Justiça. Né? Depois disso, eu denunciei, obviamente, o que tinha acontecido comigo, e tem 2 anos, mais ou menos, ainda não há um processo judicial instaurado, há um inquérito concluído, né? Mas eu soube que o inquérito foi entregue ao Ministério Público, e a gente ainda aguarda a aceitação da denúncia por parte do Ministério Público. São 6 indiciados, né? São os envolvidos, o que inclui pessoas da minha família e também os médicos, né? Bem, então, esse é o resumo, né, desse, na verdade, de um episódio, né? De um episódio que eu falo sempre que é o último ato de violência, né, que cometido, assim, contra mim dentro da relação, né, do casamento, mas foi um último ato, porque depois disso, então, né, eu fiz a denúncia, mas, obviamente, como em toda e qualquer situação de violência doméstica, esse não foi o único ato, né? Foi, sim, 24 anos de situações de violência e de agressividade que eu hoje começo, porque todo dia parece que eu me surpreendo com algo novo, não só que eu me recordo, como que eu faço leituras, né, hoje, de que aquilo são situações violentas pelas quais eu passei. Então, não é fácil a gente identificar, eu acho que, né, hoje, cada vez mais, assim, que bom que se fala sobre isso, as mulheres têm hoje muito mais informação, né, apesar da gente ainda viver, né, culturalmente falando, né, na mesma sociedade, com os mesmos padrões de comportamento, né, e com as mesmas questões em jogo, né, a informação e poder pensar sobre as coisas já é uma grande oportunidade, pelo menos, de não ficar tão à mercê, né, de tudo, como eu acho que aconteceu comigo, e que devia ser bem pior, por exemplo, na geração, né, da minha mãe e das minhas avós, e por aí vai, né? Mas, assim, eu ainda me surpreendo comigo mesma, assim, de todo dia me dar conta de uma outra situação vivida em que eu não percebia,
né, o tanto de violência que estava incluído ali, né? E aí, assim, né, voltando para o tema da nossa conversa, que é, né, o desafio de contar a própria história, eu sinto assim que o que aconteceu comigo foi assim o auge do intolerável, né? Como eu sobrevivi e estou aqui para contar a história, que eu podia não estar, eu podia estar ou efetivamente maluca, né? Eu podia ter enlouquecido, né? Você ficar num hospício por 21 dias, sendo medicado, né? Dessa maneira, eu realmente podia ter enlouquecido, então eu podia não ter condições, né? Psíquicas, né? Psicológicas de estar aqui, e também eu podia não estar aqui porque eu podia ter morrido, eu fui medicada, havia um plano para uso de medicação venosa, ou seja, para me dopar, porque eu sempre que eu conseguia, né, eu não tomava os remédios e, enfim, jogava no vaso. Então, havia uma tentativa, né? Depois eu soube também que nessa clínica que eu estava internada, eles fazem tratamento de eletrochoque. E o eletrochoque, ele acaba com a sua memória recente. Então, assim, né, se a razão da internação era a reação contra o meu desejo de me divorciar, né, acabar com a minha memória recente só, né, resolvia o problema. Então, assim, não duvido que caminhasse para isso, né? Há nos depoimentos dos médicos, inclusive, eles dizem que não havia previsão de alta, ou seja, eu ia ficar ali, né? Eu ia ficar ali e a minha vida, então, nas mãos dessas pessoas. Então, eu faço a denúncia, né? E tomo a decisão de tornar público o que aconteceu comigo, né? Por quê, né? Por várias razões, assim, eu acho. Razões de ordem jurídica, por exemplo, né? Porque a gente sabe que sempre que a imprensa pressiona, né? Que a mídia cai em cima, as coisas andam, né? Eu tenho falado publicamente, mas publicamente em ambientes como esse, ou com um pouco mais de alcance, né? Porque eu venho sido calada mesmo em relação à imprensa, né? Fiz uma gravação de uma reportagem longa para o Fantástico falando sobre isso, e essa reportagem foi impedida de ir para o ar. Então, né, essa questão de que se a gente fala publicamente, eu falo na imprensa, isso pressiona o jurídico. Isso não tem acontecido, né? A gente já tem 2 anos. O tempo tem esse fator, se por um lado o tempo cura, por outro lado, quando diante da impunidade, o tempo é muito perverso, porque ele perpetua, né, a injustiça, ele perpetua a dor da vítima e ele dispersa, acho que essa é uma boa palavra, dispersa a responsabilidade, né, dos responsáveis, vamos chamar assim, de responsabilidade. Porque né? é uma Então, falsa impressão, né, que você está seguindo e que você superou e que aquilo ali é a história do passado, né? Então, assim... Eu já ouvi essa frase, supera, passou, vira a página, né? Então, assim, a imprensa como possibilidade de pressão, né, externa para que a coisa ande, mas isso não tem acontecido porque o caso ainda não ganhou uma repercussão efetiva, pública, né? Além disso, né, o desespero por ser ouvida, já que no ambiente familiar, né, eu não pude ser escutada, então que eu possa ser escutada para fora, né, pelas outras pessoas, né?
e pensando, obviamente, na dimensão do que aconteceu, né? Outro dia ouvi um podcast em que as jornalistas falavam que antigamente internavam as mulheres quando elas davam problema, ou seja, quando elas queriam se separar, quando elas queriam ser livres, quando elas queriam tomar as rédeas da própria vida. E aí eu falei, não, gente, antigamente, ué, esqueceram de mim? Então, né, esse desejo por falar também publicamente sobre isso é com essa intenção de dizer que não, isso não é coisa do passado, isso é coisa presente, atual, ainda acontece, né? Mesmo que né, tem uma opção de mulher aqui, que eu seja a única que fui internada involuntariamente, eu posso apostar que todas ou a grande maioria já foi chamada de louca em algum momento da vida. Só maluca, você está doida? Né? Então, eu acho que essa reflexão, né, sobre isso é urgente. E aí é o meu desejo de um lado, tratar disso individualmente, né? Eu acho que olhar para isso, assumir esse episódio da minha vida é uma forma também, é um passo para a cura e para a superação do que me aconteceu, mas também pensando no coletivo, né? Então, eu me curo individualmente, mas eu também me curo enquanto uma mulher que vive em sociedade e até porque a gente existe em cada uma, né? Então, eu existo na Ana Clara, assim como ela em mim, e na Cris, e na Fernanda, né? O grupo de apoio é bem desse lugar, assim. Ontem a gente teve uma reunião do grupo e aí me chamou a atenção isso, assim, que quando eu estou falando, elas estão do lado de lá, tipo, concordando, balançando a cabeça e se identificando com a minha fala. E quando elas estão falando, estou eu aqui balançando a cabeça, me identificando com a fala. A gente, né, tem histórias particulares e únicas, né? Cada uma tem a sua, mas a gente tem muitos pontos em contato. A gente tem também a possibilidade de viver essa questão da empatia, né? E do acolhimento, a ser voz, né? E ter espaços de fala é uma grande oportunidade mesmo, assim, de ter apoio para todos os momentos eu acho assim, da violência, para o antes, né? Pro antes, ou seja, quando você sabe que se você der um passo X ou Y, você vai se danar, mas você precisa fazer aquilo porque aquela é a sua escolha. Então, no meu caso, a separação. Eu sabia que eu ia me ferrar. Depois, durante, né? Ou seja, enquanto você está no sofrimento, na situação, e no depois, né? Então, ter voz e ter espaços de fala nesses 3 momentos é muitíssimo importante. Agora, se de um lado, né, a gente recebe apoio, colo de muitas direções, né, como eu tenho recebido, pessoas dizendo que, poxa, que bom ver sua coragem, poxa, você me representa, poxa, você me dá voz, mulheres que eu soube que depois de mim que denunciaram, né, fizeram denúncias, uma também que foi internada há menos de 2 anos atrás e foi atrás, né, do que aconteceu com ela. Então, se de um lado vem esse apoio, de outro lado vem a condenação, né? E agora não mais me surpreende, mas no início me surpreendia, a condenação vem dos mais próximos, né? Vem da família, são os amigos mais chegados, e pelo menos essa tem sido a minha experiência, né? Não estou fazendo nenhuma tese de doutorado aqui, estou falando de como eu tenho sentido isso, como tem sido para mim. Eu recebo apoio externo, muito apoio, e dos próximos ataques. Então, a Helena está falando porque ela quer seguidores no Instagram, a Helena está falando porque ela quer 5 minutos de fama, a Helena está falando porque ela é muito cruel e não pensa nas filhas, a Helena está falando porque ela não está nem aí para a família e quer se vingar, ainda que eu quisesse, né? Eu acho que eu tinha direito de querer também, porque não é brincadeira não, né? Passar por isso, mas
Não é nada disso, né? Eu acho que as razões são essas aqui, eu acho que esse momento é para isso, né? Acho que a gente não tem conclusão fechada sobre o que vai ser falado aqui, mas eu acho que cada uma vai trazer um pouquinho do porquê, né, de denunciar, do porquê procurar espaços de voz, mas da experiência que acho que a gente vem vivendo, é que isso também tem o outro lado, tem um preço, tem julgamento, né? E aí, para passar a palavra para as colegas, assim, né, mas atualizando, e que são duas informações que eu acho que tem tudo a ver com o que eu estou falando, que é sobre o desafio de contar a própria história, né, de ter voz. O primeiro é que eu tinha sido calada depois da primeira live que eu fiz em 2020, foi uma live que teve muito alcance, assim, foi com o Leandro Santos, foi minha primeira fala pública, né, vamos dizer assim. Eu recebi um processo, né, do meu ex-marido contra mim, de injúria e difamação, e veio uma decisão de que eu poderia sim contar a minha história, mas eu não poderia citá-lo, né, dizer o nome dele, nem o cargo, identificá-lo de alguma forma, né? E isso foi usado por ele em todas as peças jurídicas a partir daí, como uma super vitória. Helena foi calada, está falando demais, está querendo linchamento público, não é nada disso, né? Mas, enfim, essas foram as acusações. Essa ação caiu, o processo não está mais em segredo de justiça, a decisão que veio é de que sim, eu posso falar, posso inclusive identificá-lo, não é esse meu objetivo, então, para mim, tanto faz nesse aspecto, mas não, né, ele recorreu de novo a essa liberação, e aí o tribunal decidiu que sim, eu posso falar o nome de quem eu quiser. Então, essa é a primeira coisa assim, que eu queria dizer, é algo que me fortalece muito, porque é uma validação, é um reconhecimento, né, do meu direito de fala, de uma atrocidade dessa, né, que eu vivi. E a segunda notícia é que havia uma medida protetiva há uma medida protetiva em vigor, ela foi contestada pela outra parte, obviamente. Uma psicóloga do Tribunal de Justiça fez uma bateria de entrevistas, tanto comigo quanto com ele, e a medida protetiva, após na entrega de um relatório grande, assim, extenso, foi mantida a medida protetiva. Então, de novo, eu estou protegida e eu posso falar. Parece uma besteira, mas isso é muito fortalecedor. Assim, isso te dá uma potência de você falar assim, vou em frente, porque, né, tiro porrada e bomba o tempo todo, mas vem duas coisas assim, que são coisas, né, de peso, assim, e que é uma força para ir adiante, né, enfim, continuar na luta. Então, é isso, assim, né? Acho que a gente continua aí no papo, mas eu passo a minha palavra aí para as meninas. Helena, super obrigado. Você, como professora, sempre fala lindamente. E é engraçado, né? Você estava falando, eu até pensei isso, né? De falar dessa questão, dessa tática, né? É muito comum para calar as mulheres, que é a utilização de processos judiciais, né? E isso é uma coisa que eu vou até pedir para a Clara, eu vou passar até a palavra para a Clara e depois a Fernanda fala, porque recentemente eu fiquei indignada com uma situação que foi até a Clara que passou, e que eu fiquei tão indignada que eu falei, eu vou postar isso aqui no Instagram, e eu vou marcar, e eu vou isso, eu vou aquilo. E aí eu fui falar com uma amiga que é advogada criminalista, que eu amo de paixão, que é a Samira Pereira, e aí ela falou assim para mim,
mas Cris, ela já foi na delegacia? Ela já denunciou? Falei, ainda não. Ela falou, então você não pode fazer isso. E aí eu fiquei pensando, que absurdo que é, né? Porque o direito de fala que a gente tem, ou o direito de expor alguma coisa, que nada mais é do que a verdade. Você tem ali um print de uma conversa em que uma pessoa está agredindo a outra, assim, de uma forma deliberada e absurda. E a conclusão que você chega é que aquilo tem que ficar escondido a quatro chaves. Porque se você resolver expor a vítima, fica sujeita a um processo de calúnia, injúria, difamação. E aí eu fiquei teimando com ela, assim, e olha que assim, eu sou advogada, mas eu, às vezes, ainda bem que eu não faço contencioso por causa disso, porque eu fico irresignada. Eu falei, mas como assim? Mas isso aqui é a verdade, eu não tô editando nada, eu não estou fazendo nada, eu estou só... Não, a gente não pode, né? E aí fiquei pensando como isso como isso cala, né? Porque, quer dizer, quem agride quase que tem o direito de continuar agredindo secretamente. Porque se a gente resolve pegar aquilo e dizer, olha o que essa pessoa está fazendo, né? Se a gente quiser mostrar para o mundo a verdadeira face de quem agride, né? Porque uma vez eu estava, enfim, lendo, alguém me falou isso e é muito verdade, né? Que o agressor, ele é sempre um covarde, né? Então, a dificuldade que a gente tem, que é muito grande, é de que poucos são, as pessoas dão muita atenção às agressões que acontecem, quer dizer, às agressões físicas e que acontecem em público, né? Para ter relevância social, a agressão tem que ser física e pública, né? Mas todos os agressores são covardes. Então, a grande maioria das agressões não é em público. A grandíssima maioria das agressões não é em público. E as agressões mais letais não são necessariamente as físicas, né? E que recurso nós temos se nós não podemos revelar o que está se passando, né? Então, enfim, quando a Helena falou dessa questão da ação judicial, né? Quase você vai fazer uma denúncia de violência doméstica, quase que já dizendo assim, bom, estou indo lá na delegacia fazer um boletim de ocorrência, vou agora aguardar o processo criminal que eu vou receber por eu estar contando isso para a polícia, né? Então, assim, no grupo de apoio, eu acho que quase todas, eu já estou esperando o meu, que logo, logo vai vir também. Então, eu acho que quase todas já enfrentamos ou enfrentaremos, se a gente resolver falar, um processo por calúnia, injúria, difamação, e é uma das coisas que eu acho que tem que ser pensado, né? Até que ponto não deveria ser, eu acho que assim, pensa-se muito em aumento de pena, né? Vamos aumentar a pena para isso, vamos dobrar a pena na pandemia, e acho que uma coisa que a gente precisa, e talvez essa conversa seja um pouco para provocar isso, é para pensar como é que, na prática, as legislações estão sendo utilizadas, e muitas vezes como arma,
né, contra as mulheres. Então, essa questão de você poder, né, entrar com processo criminal contra uma mulher porque ela denunciou um crime, de fato um fenômeno silenciador muito eficiente, né, e muito cruel para quem já está em situação aí de desfavorecimento nessa balança do poder. Mas, enfim, Clarinha, você que está aqui na minha tela, eu agradeço você também por ter vindo falar. E aí eu fiquei super feliz, como eu falei ontem, de você ter se candidatado aí a essa vaga, porque, de fato, você é uma pessoa que, na minha visão, recebeu aí um movimento de silenciamento, né? E eu acho que são histórias, bem interessante. Vou até perguntar, quantos anos você tem? Olha só, a pessoa vai ter que dizer a idade para todo mundo, porque depois eu pensei que a gente pegou 3 pessoas que têm experiências de vida diferentes, só para dizer, né? A Helena tem 2 filhas adolescentes, né? A Clara tem uma filha pequenina de 2 anos, não é isso? Já tem 3. Mas eu acho que quando eu te conheci, ela tinha 2. E a Fernanda não tem. Então, eu achei que também isso é bem simbólico, porque somos pessoas diferentes, com trabalhos diferentes, com realidades diferentes, com idades diferentes. Então, claro, eu queria que você falasse um pouco. Se você quiser contar um pouco da sua história, se você não quiser, você fica à vontade. E aí a fala é sua. Agradeço, Cris, profundamente pelo convite, de todo o meu coração, de toda a minha alma. Agradeço a presença de cada um de vocês aqui hoje. É muito importante isso. Esse movimento que a Serela faz, que a Cris faz, de abraçar a gente, incrível. Eu sofri violência por dois anos, assim, a pessoa ali do meu lado, né? Claro que essa violência ela continua diariamente. A qualquer momento que eu faça algo que coloque uma barreira entre eu e ele, ou que ele ache que eu estou fazendo isso de alguma forma. Isso acontece. Então, assim, eu sou xingada, eu sou caluniada, eu sou perseguida, eu sou humilhada constantemente. E, assim, eu tive alguns problemas, né, psicológicos, tive ansiedade, depressão, mais incisivas por causa desse processo, né? E eu, durante a violência, né, durante a convivência com ele, durante a violência mais intensa, digamos assim, eu pensava muito, era como se fossem 2 Claras brigando no mesmo espaço. Uma para ficar quieta e rezar e pedir a Deus que aquilo iria passar, e a outra que passava a noite em claro pensando que não merecia aquilo. E, de fato, a gente não merece isso. A gente nasceu para ser amada e muito bem querida. E a gente é isso. A gente é como uma flor, assim, a mais bela que tem, sabe? A gente tem que se preservar. E eu ficava lutando comigo mesma. Até que um belo dia eu não aguentei e falei, chega, basta. Naquele dia, eu vi como uma libertação para mim, sabe? Como se eu tivesse quebrado algemas invisíveis, como se eu tivesse conseguido falar tudo aquilo que estava guardado no meu peito durante aqueles 2 anos. Depois daquilo, eu vivi assim momentos muito
muito intensos, muito difíceis para mim, para minha família. A minha família toda sofreu muito com isso, com todo esse processo. A minha filha hoje, ela diz: não quero ir para casa do papai, não, meu papai é maluco. E essas coisas doem no meu coração, porque a gente sabe que a gente daria a nossa vida pelas nossas filhas, mas eu não podia permitir que ela presenciasse aquilo, eu não podia permitir. Então eu resolvi dar um basta. O que mais doeu para mim, fora as agressões dele, que eu acho que são assim, não tem denominação, mas o que mais me doeu foi a falta de apoio de amigos que eu achei que tinha. Eram pessoas que conviveram comigo durante toda a minha infância, e quando eu precisei que elas assinassem uma declaração, nem de nada que tivessem visto, não, mas uma declaração para testar a minha idoneidade moral, eu como pessoa, afinal de contas conviveram comigo, conhecem a minha família. Quando eu pedi, eu ouvi o silêncio. E aquilo foi como uma violência assim, extrema para mim. Eu as perdoei, claro, mas você não tem como esquecer. Você não esquece, porque a cicatriz fica ali. Toda hora você olha para ela e você lembra do que aconteceu. Você receber não de uma pessoa que você ama muito, ou você receber o silêncio de uma pessoa que você ama muito, dói demais. Eu acho que dói tanto quanto um tapa na cara. Eu acho que é pior, sei lá. A violência psicológica, ela nos agride a alma, né? E aí a gente fica com marcas eternas daquela violência. Então, assim, o que eu peço, talvez, ou o que eu queira deixar aqui de mensagem é isso, que se por acaso alguém te pedir ajuda em relação você ajuda. Porque pode acontecer com qualquer uma, em qualquer classe social, em qualquer idade. Isso acontece em todo lugar. E é triste porque acontece em todo lugar. A gente não deveria ficar... aconteceu... Não. Você tem que ter empatia pela pessoa. Você tem que pensar como se fosse da sua família, né? Porque é a sua família. É muito triste você estar numa delegacia num dia de Natal para registrar uma ocorrência de uma coisa que aconteceu na noite de Natal. E as pessoas confraternizando, e você triste porque aconteceu aquilo, mas tudo passa. Tudo passa. Hoje eu estou bem melhor, graças a Deus, graças ao Cerela, a Cris, que me abraçou assim, de uma forma que eu nunca vou esquecer. Todas as vezes que eu tive mal, que eu não participei das reuniões, a Cris me abraçou, assim, abraçou minha alma, sabe? E eu sou muito grata a isso. Muito grata, Cris, por você ter insistido comigo, porque às vezes a gente está mal, a gente quer se encolher no nosso casulo e não sair dali nunca mais. Mas a gente precisa sair dali, porque a gente precisa contar a nossa história, a gente precisa mostrar que a gente conseguiu vencer. E a gente vai vencer, já estou vencendo, sabe? Sou um testemunho vivo disso, de que eu estou vencendo. A Cris me conheceu num extremo e agora está me pegando em outro extremo, sabe? É muito incrível isso tudo. E é isso. Agradeço imensamente a oportunidade. O Cerela é como se fosse uma avó, uma mãe, um colo. É isso, é colo. É colo. Eu acho que a gente fica... Às vezes a gente não quer falar nada, e aí a nossa colega fala o que a gente queria falar. É muito incrível essa sincronia que a gente tem. É isso. Vou ser bem breve mesmo, Cris. Senão vou chorar até amanhã. Mas é isso. Estou feliz, obrigada. E é isso. Viu? Antes você falou lindamente. E aí eu vou contar... Tudo bom? Oi, Luísa. Que linda. Tudo bem?
Pronto, mutei a Julinha aqui, ó. E por que aparece ela? Vocês estão vendo ela ou vocês estão me vendo? Estamos vendo você. Quem tá aqui? Que linda! Bem-vinda! Então, e uma coisa que você estava falando, Clara, eu fiquei lembrando, né, contando desse incidente aí do WhatsApp, e aí fico pensando também assim, os desafios são tantos que às vezes eles são até de ordem prática, né? Porque o dia que a gente ia junto, né? Você tinha que ir no hospital para ficar com a sua avó, né? Não é para te fazer chorar mais ainda, mas eu fico pensando, e aí é para compartilhar também com quem está aqui, né? Quando a gente fala de dar apoio, a gente fala de dar apoio em todas as formas, né? Porque dependendo da realidade de cada uma, os desafios, assim, eles são de ordem prática também, né? Então, às vezes a pessoa tem filho e diz assim, cara, mas eu não dá para eu ir na delegacia porque eu não tenho com quem deixar o filho, né? Então, até aproveitando que a Heloísa está aqui, a Michelle estava aqui também, eu sempre digo isso, assim, às vezes o apoio que a gente tenta explicar, né, que é importante, nem sempre e aí, assim, a gente agora mudando um pouco da nossa perspectiva para a perspectiva de quem quer dar apoio, né? Eu, no outro dia, fiz uma live com o pessoal da Escola Dom Cipriano e eu falei isso, eu falei, olha, às vezes as pessoas veem que algo está acontecendo e não sabem como agir, como ajudar. E as pessoas, às vezes, acham que o ajudar é um resgate... Tá aqui. Oi, meu amor. Que às vezes ajudar é um resgate total, né? É assim, olha, eu vou resolver o problema, eu vou te dizer o que fazer, né? E é claro que a gente, quando está falando aqui do apoio, da ajuda, a gente não está querendo dizer que todos nós, como réis, pessoas do mundo, vamos saber resolver uma questão tão complexa e tão séria e tão desafiadora como é a questão da violência doméstica. Mas, às vezes, pequenas ações, né, de apoio, de solidariedade e de ajuda, que às vezes pode ser isso, vou te dar uma carona, né? Elas podem significar tudo. Eu sempre digo, as meninas gostam de falar assim, né, de mim, e aí eu brinco, eu digo, gente, o Cerela é tanta coisa e o Cerela é nada ao mesmo tempo, né? Porque o Cerela tem zero de dinheiro, assim, então, no fundo, tudo que a gente faz realmente é se escutar, é dar voz uma à outra, de verdade, né? E se apoiar. E isso realmente é muito, muito, muito importante. Então, quando a gente fala aqui de dar voz, e de dar voz sem julgamento, em perguntar o que, né, o que está acontecendo, ou você quer me dizer o que está acontecendo, e ouvir sem recriminar, recriminar porque faz, recriminar porque não faz, né?
entender que cada pessoa tem desafios de ordem pessoal, e isso eu acho que é um caminho, assim, é um passo para a gente realmente começar a reagir, né? Então, dito isso, vou chamar nossa querida Fernanda. Você está aí? Estou aqui. Tá ouvindo? Aham. Os últimos serão os primeiros, porque a Fernanda foi a primeira a entrar. Boa E, noite. e aí, Fê, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. A sua história, eu deixei você até por último, porque dentro do nosso contexto aqui, você foi aqui, se calou por mais tempo, né? Então, eu acho que você é uma pessoa que tem como falar bem sobre porquê da escolha do silêncio, porque eu acho que a gente começou com a Helena, que fez a escolha do não silêncio, né? E você foi uma pessoa que fez por muito tempo uma escolha do silêncio ou uma não escolha, e aí eu quero que você explique um pouco isso. E vou aproveitar que eu acho que a Dani também está aqui, depois de você, vou pedir até para a Dani dar uma palhinha para a gente, ou para falar um pouco para a gente sobre essa questão, assim, vai de surpresa, se ela estiver ainda aqui. Não, tá sim, já vi ali, ó. Para ela falar um pouco do ponto de vista do olhar da psicologia, por que a gente se cala e por que a gente fala. Mas agora a pista é sua. E Obrigada, Cris. Boa noite, meninas. Boa noite a todos que estão aqui. Bem, eu sofri violência por 2 anos também, num relacionamento. E por 10 anos eu resolvi ficar em silêncio. Eu, na verdade, passei pelos os dois extremos, né? Eu sofri violência e fiquei quieta, e eu sofri violência e depois eu abri tudo e falei na hora e reagi na mesma hora. Essa primeira parte da violência, que foram os 2 anos, eu acho que a maior dificuldade, o que me fez ficar em silêncio por tanto tempo, foi, primeiramente, uma coisa até que a Helena falou, que é o reconhecimento dessa violência. É você reconhecer que você está sofrendo aquilo, que aquilo é real, que você não está inventando. E é uma coisa que acontece comigo também até hoje. Hoje eu paro para pensar, às vezes eu vou contar uma história e eu falo, gente, que absurdo que é isso que aconteceu comigo. E a gente vai reconhecendo cada dia um pouquinho do que aconteceu com a gente. Então eu acho que a primeira coisa para mim desse relacionamento foi isso, foi reconhecer que eu estava sendo violentada. E depois, quando eu resolvi terminar esse relacionamento, eu continuei sendo silenciada, porque eu tinha o mesmo grupo de amizades que esse meu ex-namorado, e eu tinha aquele medo do julgamento, o medo de não ter apoio, o medo das pessoas não verem quem ele realmente é. Que eu acho que isso também é uma coisa que acontece muito. Que como a gente tem dificuldade de reconhecer, imagina os outros que não veem toda a violência que você sofre. E o segundo caso foi, na verdade, um médico que abusou de mim durante uma consulta, e eu, no mesmo dia, no dia seguinte, na verdade, fui à delegacia e denunciei, e fui silenciada de novo, porque o processo não andou, não foi para frente, nada foi feito. E aí é a segunda parte do porquê
eu demorei ainda mais uns anos para falar sobre a primeira violência. Porque se uma violência que tinha acontecido tão recentemente, e não sei explicar, tão explícita, porque eu lembro que o próprio delegado falou para mim assim: ah, foi esse o médico? Ah, entendi. Como se ele já tivesse feito isso outras vezes. E mesmo assim, simplesmente nada vai para frente e nada anda, que aí é a parte da violência institucional. Desculpa, te Voltei. botei sem querer. Eu acho que é a violência Tá que a bom. gente sofre quando a gente resolve entrar na justiça, que é a parte de ter a sua história duvidada, de ter realmente que apresentar provas de que você foi violentada, sendo que prova é essa que você vai ter se foi dentro da sua casa, se ninguém viu, se não tem câmera, se não tem nada para comprovar o que você fala. E então, para mim, eu acho que foi muito isso. E assim, depois de muito tempo pensando, ou mais alguns anos dessa segunda violência que eu denunciei, eu resolvi fazer um post no Instagram. Não foi uma denúncia, até porque, como já tem mais de 10 anos, o meu caso já prescreveu, então eu não tenho mais como perseguir isso judicialmente. E como E é que aí eu vou explicar? até te Pode falar. interromper aí, né? Qual é a sensação que dá de você perceber que por conta do tempo você hoje não consegue mais fazer nada para que aquilo seja punido? Ou o que você desejava era a punição ou a prevenção? Ou as duas Um coisas? pouco dos dois. Mais a prevenção do que a punição. Porque depois dessa segunda violência, o médico, ele era um médico idoso já. E eu fiquei pensando, gente, o quanto de mulher esse cara não abusou pela vida dele, né? Porque se ele, assim, eu achei um absurdo que ele teve cara de pau de fazer aquilo comigo na segunda sessão, assim, sabe? Foi uma coisa, eu falei, gente, se ele fez isso assim, imagino que ele não fez com várias mulheres que estão por aí. Então isso foi uma coisa que depois de pensar muito assim, me deu força para denunciar não, mas para colocar isso para fora. De pensar assim, gente, esse cara é um idoso que ainda está cometendo esse tipo de crime. Eu conheço uma pessoa que tem a minha idade, 28 anos, que cometeu esse tipo de crime e que provavelmente vai continuar cometendo. Quantas mulheres mais ele vai vitimizar? E qual é a minha parte nisso? No sentido de me silenciar, né? É como foi assim, foi por isso, foi esse um dos maiores motivos que me fez trazer isso e colocar minha história no Instagram, assim, para que as pessoas, porque assim, mal ou bem, quem me tem no Instagram, eu não sou uma pessoa famosa, não tenho muitos seguidores, são pessoas que conheciam ele também. Então são pessoas que hoje em dia eu posso dizer, eu falei a minha verdade e agora quem quiser ouvir
tá aí para ouvir. Quem quiser ignorar ou quem quiser não saber da história, é uma decisão de cada um. Mas foi muito por isso. Mas também outra coisa que eu lembro que foi uma das minhas maiores dificuldades, que as meninas falaram também, é o medo do julgamento, o medo de não ter apoio, o medo de se expor. Você ouvir aquilo, mas você tem certeza que você quer fazer isso? Você vai se expor? Você vai expor a sua família? Mas ele não pode a parte do processo, ele não vai te processar de volta? E aí você tem que tomar todos os cuidados para você não falar nada que possa identificar a pessoa para ela não poder voltar nada contra você. É Eu uma acho que é história muito editada, né? A gente tem que contar uma história editada. uma história editada. Porque se fosse contar tudo o que aconteceu, e aí mesmo, eu acho assim, mesmo a gente falando, a gente continua ainda tendo que silenciar em alguns momentos e algumas partes. Eu acho que essas foram as minhas maiores dificuldades, assim, em me abrir essa história toda. Tanto que até a questão do médico, eu nunca fiz nenhum post, eu nunca fiz nada desse tipo. Mas com esse relacionamento, eu lembro, a minha vontade de fazer isso era muito por isso. De pensar quantas mulheres mais ele vai vitimizar até que alguém consiga não ser silenciada e falar contra ele. É isso. Sabe, eu lembro o primeiro dia que você entrou no projeto, que você entrou muda e saiu calada. Foi. Ela não falou nadica de nada. E, e eu acho muito especial que a gente possa estar falando disso de uma forma natural, né? Sem muita dor. Eu acho que sem dor é difícil, mas sem muita dor. E eu não sei se foi o meu que bloqueou ou se foi o dela. Acho que foi o meu. Ah, eu tô te ouvindo. Ai, só você que eu Tô vendo a, tô ouvindo. tô vendo a Fernanda congeladinha. Ela congelou. Cara, ainda bem que você está aqui, você me salva. E olha, tem duas pessoas aqui na sala de espera. Eu vou atender as pessoas aqui na sala de espera. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, ela caiu e voltou. Peraí. Ai, Fê, cadê você? Pronto. E aí eu vou pedir. Dani Cavalieri, você está aí? Eu estava sem som. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Seja bem-vinda, assim, de supetão. Nossa psicóloga mais querida. Dani, Obrigada pelo carinho de sempre. nós estamos Eu vi. gravando. E eu queria, já que agora já que agora as meninas já falaram, eu queria que você falasse um pouco sobre essa perspectiva, até se você quiser falar um pouco da nossa fala, mas eu acho que não, eu acho que é mais... Enfim, fale o que você quiser, eu queria que você falasse um pouco sobre o tema, que eu tenho certeza que você tem muita coisa boa para falar. Obrigada, querida. Meninas, assim, boa noite, primeiramente, né? Assim, é bom estar aqui de volta, estar aqui com vocês, ouvindo, né? Assim, eu partilho com vocês, né, muito dessas histórias e poder contribuir de alguma forma sempre faz bem. Eu acho que esse é o propósito mesmo, né, do grupo,
e a gente vai se cuidando, vai se protegendo e vai se ajudando, né? Assim, quanto à pergunta que a Cris me faz, né? A gente tem, que é o que eu falo sempre, né? Nós sentimos, e a partir do que sentimos, reagimos. Então, existem características pessoais, né, que a gente tem lá, temperamentos inatos, aquilo que a gente nasce com, e tem as questões que vão variar, né? História primária, de desenvolvimento, o tipo de agressão que foi, o tipo de violência que foi experienciado, quem é esse agressor, qual é o poder de fogo desse agressor, né? E como é que eu senti e processei toda essa história. Então, quando a gente, né, ouve a Fê falando, ou seja, ela tem uma característica mais de uma timidez, uma característica pessoal, né? Então, ela queria comunicar, porque a gente sempre quer comunicar, porque a gente precisa sempre de uma defesa, a gente precisa de uma validação social. Olha, primeiramente, assim, entendam essa história, a importância dessa história, olha o quanto isso me causa de dano, e cada uma de nós vai contar essa história de uma forma, né? E aí vão depender de crenças, né? De como eu me vejo, além de tudo isso que eu coloquei para a gente aqui. Então, o tamanho da minha indignação também vai contar muito, né? Então, o quão eu fiquei indignada com aquilo, então, eu preciso fazer uma reparação de dano, também é um outro fator importante, né? Então, isso também vai depender muito de que tipo de atendimento e de processo aconteceu ao longo dessa história. Quanto maior o tempo de violência, a gente acaba ficando mais estagnada, mais na dor. Se houve uma questão de uma violência, que muitas vezes é uma violência física ou uma violência sexual, na maioria das vezes a gente vai para os extremos, né? Ou a gente cala de muita vergonha, ou a gente quer falar para todo mundo. Então, isso depende muito do temperamento dessa pessoa, ou seja, quais são as características, né, de personalidade dela e do como essa história, como é que foi para ela essa história. Então, muitas pessoas querem a reparação do dano. Então, eu quero contar para todo mundo, eu quero falar, eu quero mostrar o quão cruel e o quão doloroso, o quão, né, violento esse indivíduo foi, e aí eu tenho uma tendência a falar. Só que depende muito também das questões em termos de perdas, né, que a gente se percebe. Se eu falar, é sempre assim, né? Se eu falar o quanto eu vou ter de prejuízo em relação a isso, e muitas mulheres têm alguns impeditivos legais, algumas em termos de profissão, enfim. A gente vem desconstruindo isso, porque a gente também tem muito medo, né, do que é que o outro vai pensar a partir dessa história. Então, tudo depende muito, né? Assim, não tem como a gente dizer que é um padrão. O que a gente vê hoje é que a maioria das mulheres querem comunicar isso. Então, de que forma? Então, eu vou usar o exemplo da Fê. Ela colocou lá porque ela queria que as pessoas próximas soubessem sem que ela precisasse ter que lidar, talvez, diretamente com isso, falar disso, expor isso. Mas ela escreve isso, está lá. É aquela coisa assim, todo mundo viu e muita gente se calou, né? Então, assim como você, Fê, eu também tenho muitas pessoas que conheciam e conviviam comigo intimamente e se mantiveram neutras. Então, na verdade, qual é o meu entendimento? Elas não se mantiveram neutras, elas se mantiveram do lado do agressor. Por quê? Porque as quando eu pessoas me mantenho acham, né, neutra, Dani? Eu acho que esse é um ponto que você levantou que é muito válido. As pessoas acham que é possível se manter neutro. Mas se por uma quê? pessoa é uma vítima e você trata aquelas pessoas de forma igual, então, na verdade, você não está neutro, né? Você está do lado do agressor. Você está E você validando a precisa, violência, né? exatamente, né? Porque eu não posso me manter neutro diante de uma violência. E muitas vezes, em muitas situações, né? Hoje as pessoas estão lá porque o meu Instagram é aberto, então para mim não faz diferença nesse sentido, né?
porque não existe como eu ficar neutra numa posição de violência. Eu posso não me meter nisso, mas eu não posso sentar na mesa do bar, na cantina da academia. Eu não tenho como fazer isso. Então, existem pessoas hoje que eu fiz a escolha de que essas pessoas não fazem mais parte da minha vida porque eu escolhi que eu não quero mais essas pessoas sentadas comigo no bar. Né? Então, é muito mais uma decisão nossa que precisa acontecer diante disso do que uma decisão do outro. O outro fez a escolha dele, fez a escolha pelo agressor. E eu costumo dizer que assim, quem senta comigo na minha mesa são os meus convidados. E alguém que opta pelo meu agressor não é meu convidado. Então, a gente precisa aprender que na hora em que a gente rompe com uma agressão dessa, a gente vai romper com uma série de pessoas. Eu não me recordo quem falou, mas uma das meninas falaram no sentido de que muitas pessoas, né, eu imaginei que fossem assim, amigos comuns e eu percebi que, na verdade, não eram nossos amigos. Eu me senti desamparada. E tinha uma fala que a minha mãe usava muito, né, porque ela falava assim, você vai conhecer quem são os seus reais amigos na hora do seu divórcio. Falei, tudo bem, eu sei que eu vou perder. E, na verdade, eu entendi que eu não perdi. Talvez aquelas pessoas jamais tenham sido, de fato, os meus amigos. Os meus amigos hoje são as pessoas que eu escolho conviver. Né? Então, na verdade, eu vejo que quem perdeu foram eles, porque eu sou uma pessoa super incrível. Então, assim, desculpa, eu escolho não estar com vocês. A escolha é minha. Né? Eu quero estar na verdade. Alguém que se mantém neutro diante de toda a violência. Né? Assim, eu vou falar um pouquinho de mim. De toda a violência que eu sofri, que os meus filhos sofreram, que eram crianças que conviviam com essas pessoas desde bebê. Ou seja, eu jamais me posicionaria neutra numa situação de qualquer pessoa, qualquer mulher ou qualquer homem dentro de uma situação daquela, com aquelas crianças que eram como se fossem meus filhos. Né? Ficaria neutra, não tem como. Então, a gente entender que a gente faz a nossa parte, a gente comunica e a gente precisa comunicar da forma como aquilo é importante para a gente. Então, durante todo esse processo, a gente precisa pensar na gente. O que eu quero? O que é importante para os meus filhos? Eu não quero expor, mas eu preciso falar? Então, segue o baile. Eu preciso compreender que no momento do rompimento com a violência, eu preciso olhar para mim. Quais são as minhas necessidades? Quais são as minhas dificuldades? O que eu preciso proteger? Como isso vai acontecer para os meus filhos? Ou seja, o pensamento precisa ser sempre em nós, né? No nosso núcleo familiar e não no outro. Né? Até porque... E aí, o que é interessante? Né? Porque eu costumo dizer que, assim, tem coisas que a gente não precisa nem se movimentar, a gente senta e espera. Roda gigante, eu me lembro, né? Eu morria de medo de roda gigante quando a roda gigante parava lá em cima, né? Só que hoje eu aprendi a lidar que a roda gigante é a vida. Uma hora você está embaixo, outra hora você está em cima. Hoje, pessoas que ficaram do lado do meu agressor me procuram pedindo ajuda. A roda vira. A gente precisa compreender que muitas vezes a gente não precisa nem fazer nada em relação a isso. A gente só se afasta e se cuida, que é a forma onde a gente se protege. Então, houveram duas situações assim, tá? E foram 2 homens que ficaram do lado do meu agressor. É bem interessante isso, porque eles vieram, inclusive, questionar a própria lei, né? Enfim, e aí, assim... Aí foi aquele momento, assim, que eu costumo dizer, né? Eu senti um certo orgasmo, porque, assim, aí você mostra tudinho, entrega para o outro, ou seja, eu sou completamente diferente de você. Né? Eu não sou nem melhor nem pior, eu sou diferente. Então, se você está numa situação de vulnerabilidade, eu posso te ajudar se você precisar, mas eu não vou ficar indiferente a você. Porque você é um outro ser humano. E, de fato, todos os 2 passaram por uma condição de violência. Um, inclusive, passou por uma condição de violência patrimonial, inclusive. Né? Então, o que a gente pode pensar é que a gente precisa estar consciente daquilo que é importante para a gente, da decisão que a gente toma, e que a única forma da gente estar livre disso é bater a porta e não olhar para trás. Né? Romper com isso, romper, porque a gente não está numa situação de abuso. Se a gente
parar para pensar, a gente vai estar em várias situações. E quando a gente toma consciência de que a gente estava em uma situação abusiva, a gente precisa romper com o abuso. Não tem recuperação de agressor. Assim, eu, particularmente, não acredito. Eu nunca vi. Né? Outro dia saiu até uma pesquisa daquela Gabriela Mansur falando sobre isso. Eu questionei, mas ela não me deu muita atenção, não. Mas não tem problema, não, porque assim, eu trabalho com dados, eu trabalho com pesquisa, então eu trabalho com dados, né? Quais foram os critérios que foram utilizados para avaliação e validação disso? Ela não conseguiu me responder. Então, para mim, fica claro que aquilo ali não está muito bem fundamentado e estruturado em termos de critérios científicos, né? E por onde aquilo foi publicado. Porque é muito fácil você fazer 5 atendimentos, né? E dizer que aquele indivíduo nunca mais será agressor. A gente sabe que o dano que a gente sofre, a gente está aqui na luta, estamos juntos na luta há quanto tempo? E quanto tempo ainda ficaremos para poder sanar esses danos? E alguns talvez sejam irreversíveis. Então, amiguinho, olha só, é muito difícil essa informação. Então, a gente se retira, né? E vai cuidar da nossa vida, e vai fazer aquilo que é importante para a gente, que seja denúncia para que a gente possa estar protegido. Eu sei que muitas vezes a gente tem a denúncia, né? No meu caso especificamente, eu tinha denúncia, eu tinha um vídeo, eu tinha confissão do agressor e ainda assim ele não foi punido. Mas tudo bem, a gente segue lutando, né? Então a gente não pode desistir, mas aquela ação foi muito importante para me proteger inicialmente no processo, né? Então, assim, às vezes os caminhos, né, que a gente vai buscar não vão ser exatamente aquilo que a gente gostaria que acontecesse em termos de decisão, mas tem uma função protetiva e ela de fato acontece, né? E aí vai depender muito do grau do agressor, enfim. Mas tem pessoas que têm mais essa característica mais expansiva e precisam dessa reparação e precisam contar essa história, mas no fundo, todas nós precisamos. É porque a gente vai escolhendo caminhos meio que alternativos para contar isso, né? Raras são as mulheres que optam em não falar sobre isso, né? Acabam adoecendo muito mais. A gente precisa comunicar essa dor de alguma forma, ou seja, pela escrita, ou seja, pelo Instagram, ou seja, entrando com uma ação, ou seja, no programa da Fátima Bernardes, enfim, a gente comunica, a gente precisa comunicar essa dor, né? Então, eu acho que isso é uma forma de reparação mesmo. Obrigada, Dani. Gente, já temos aí quase 1h30. Eu estava querendo terminar daqui a uns 5 minutinhos. Eu vou pedir para cada uma das meninas deixar uma última mensagem, mas eu queria perguntar se alguém que está aqui, que é de fora ou que não é de fora, se gostaria de falar alguma coisa, perguntar alguma coisa antes da gente encerrar. Alguém? Estou abrindo para quem quiser. Eu gostaria de falar. Pode ser? Pode. Então, eu sou primo da Fernanda, né? Meu apelido, né? Mazinho, na família. Eu tenho 53 anos. A Fernanda é da idade mais ou menos do meu filho mais velho, são muito amigos, né? E realmente até a gente, na família, a gente soube desses casos recentemente, né? Eu estou falando porque eu trabalho com defesa pessoal, sou professor de jiu-jitsu há muito tempo. E ao longo desse último ano, eu comecei um trabalho num órgão, que é uma Vila Olímpica, que é um órgão público, né, aberto à comunidade toda, à sociedade. E eu tenho uma turma de defesa pessoal que não era nem voltada para mulher, mas, por incrível que pareça, quando começaram as aulas, 80% do público dessa aula foi um público feminino e grande parte veio já com esse histórico de violência doméstica, né? Então, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção na época, e eu comecei a buscar algumas informações referentes ao que tinha acontecido com elas, porque a abordagem na aula, quando a gente fala de defesa pessoal, só para as pessoas que não são leigas, elas entendem a defesa pessoal como uma técnica
para se defender de uma agressão física, né? Mas a defesa pessoal ela tem conceitos que vão muito mais do que isso, muito maiores do que isso. Ela atua muito mais na prevenção e na antecipação de fatos para que não chegue na violência física, né? Então, esse entendimento é importante, porque cai um pouco essa questão da pessoa achar assim, vou aprender só a me defender quando eu apanhar. Não, você começa a aprender a ler o ambiente, a ler as pessoas ao seu redor e identificar possíveis situações de risco ou possíveis agressores, né? Em vários tipos de violência, né? E eu acho que esse é o primeiro ponto, porque quem está dentro da violência, quem está sofrendo aquela violência, né? Tirando a violência física, muitas vezes a pessoa ela não consegue enxergar que aquilo é um tipo de violência, né? A gente tem violência moral, violência psicológica, violência patrimonial, a gente tem N tipos de violência. Então, para quem está dentro, às vezes é muito difícil, por estar dentro daquele processo, ela não consegue identificar que aquilo, ela está sofrendo uma violência, né? Então, quando a gente começa a trabalhar com essa questão da defesa pessoal, a gente vai abordando toda essa temática até chegar na questão física, na defesa propriamente dita, né? E nessa turma que eu tenho foi interessante porque eu como tem a parte prática, né? E aí você tem que simular situações de agressão. Então, eu tinha uma preocupação, como eram mulheres que já tinham sofrido algum tipo de agressão, e eu não sabia que tipo até então, porque, às vezes, a gente vai treinar alguma coisa que remete a ela o que ela passou lá atrás, e aquilo é um gatilho psicológico para ela ter um problema lá na frente, né? Então, eu busquei fazer uma anamnese e saber o que se passava com cada um, e aí a gente foi identificando, até para a abordagem na aula ser uma coisa mais eficiente e que não traria riscos, né, lá na frente. Então, assim, a minha experiência nisso é muito grande. Eu trabalho com isso há 30 anos na minha vida, né? Tenho 40 anos de prática de arte marcial. Mazinho, posso então fazer uma pergunta? Dentro dessa anamnese que você fez, qual foi o grau de facilidade ou dificuldade que elas tiveram, por exemplo, de abrir para você as situações? A maioria não abriu de primeira, né? Elas tentam mascarar. Porque a primeira pergunta eu falei, por que você procurou fazer defesa pessoal se você nunca fez uma arte marcial? Porque o normal eu faço Krav Maga. Porque quem luta já busca pela luta, assim, um complemento, aprender a defesa pessoal. Mas quem é leigo completamente tem que ter um porquê. Ninguém chega ali à toa, né? E aí a maioria falava assim, porque eu acho importante me aprender a se defender, não sei o quê. Aí eu perguntava, mas você já passou alguma situação? Aí elas meio que travavam, né? Só que aí vai conversando, aí volta a pergunta, aí elas começam a soltar. Algumas falam já de imediato o que foi, e, né, outras falam, porque eu tive um marido, um namorado que me batia, que isso, aquilo. Mas, no final, a gente consegue identificar. Hoje em dia é mais fácil, porque como já está um grupo grande, as outras meninas elas até incentivam, né, essa fala. Porque... facilita, é isso que a gente estava falando do grupo. Você se sente menos vulnerável. Você se sente mais acolhido, né? E com o tempo, assim, eu também percebi que eu não podia dar só aula prática. Eu tinha que trazer temáticas para as aulas, né? Então, por exemplo, quinta-feira que vem eu tenho uma aula que não vai ser prática, ela vai ser uma apresentação de um trabalho de uma palestra que eu dei há um mês atrás, mais ou menos, que algumas não puderam participar, e eu vou levar para lá e vou fazer a palestra junto com a psicóloga da Vila Olímpica, e aí a gente tem uma equipe ali que ajuda, né? Então, você identificar que está dentro da violência é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é a denúncia. Por isso que algumas já falaram, você tem essas medidas protetivas, por mais que a gente sabe que o processo judicial aqui é muito lento e nem sempre ele
ele vai acontecer da forma que a gente pensa que deve acontecer, ele inibe, muitas das vezes, que o agressor volte, né, a tomar certo tipo de atitude, porque a partir do momento que você tem uma medida protetiva, ele sabe que vai ter uma sanção. E ninguém quer ser preso, todo mundo tem medo. A verdade é essa, né? Então, a medida protetiva... Então, lá eu oriento, aconteceu, vai na delegacia e denuncia. Pode não andar, mas você tem que relatar, você tem que denunciar. Porque é o seu primeiro ponto. E hoje você não precisa ir na delegacia, você pode ir direto ao Ministério Público. Porque já pula uma etapazinha, né? Porque a delegacia ainda vai fazer o processo todo para mandar para o Ministério Público. E hoje em dia você já pode ir diretamente ao Ministério Público denunciar. Então, você já pula uma etapa. Isso também facilita, às vezes, do processo andar mais rápido, né? Principalmente se você cair com uma pessoa que já lida muito com essa situação e ela já tem, né, o trâmite ali mais rápido e consegue, às vezes, ter mais sucesso que na delegacia. Porque uma das falhas grandes hoje, né, na parte da polícia é que você vai numa DEAN, que é uma delegacia de atendimento à mulher, e todos são policiais homens. Então, se torna uma coisa, às vezes, constrangedora para a própria mulher de estar falando aquilo ali, né? E isso é um ponto também que inibe muitas de irem à delegacia dar a queixa, sabe? Então, a importância de você ter essas ações, ela vai fazendo com que esse agressor, ele também sinta que ele está sendo visto e está começando a ser monitorado, né? Por mais que não aconteça, mas sempre ele vai ter a dúvida, sabe? E é uma forma de você se precaver, né? E tem uma coisa que a gente chama que é o ciclo da violência, né? Porque geralmente ela começa numa coisa que a gente acha que é uma besteira, que é um ciúme, que é um comentário assim, e ela vai escalando, né? Ela cada vez vai se tornando mais grave e muitas das vezes chega até a violência física. E aí, quando acontece a violência física, que você ameaça denunciar ou coisa, ele pede desculpa, pede perdão, fala que não vai mais acontecer, aí passa uma temporada ali, um mês, 2 meses, tudo mil maravilhas, te levando para sair, te dando presente, e depois começa tudo de novo. Então, esse ciclo ele não para. Só que cada volta que o ciclo dá, quando a violência ela retorna pior, ela retorna num grau mais alto, né? E por isso que muitas das vezes acaba, como foi a juíza que vocês falaram lá no começo, naquele caso lá na Barra, que ela morreu na frente dos filhos, né? Porque aquilo já vinha para exemplo, e com certeza aquilo ali foi premeditado, porque foi o dia que ela estava sem os seguranças, né? Então, não é uma coincidência. Para quem trabalha com isso, o meu trabalho ali no dia a dia, a gente vê muita coisa, a gente sabe que eu não acredito em coincidências assim, sabe? É mais ou menos isso que eu queria falar. Eu tenho um projeto também chamado Marias no Tatame, que é um projeto que o Marias vem de Maria da Penha, da Lei Maria da Penha, né? E o Tatame remete à questão da defesa pessoal. Sou eu uma advogada, onde a gente também aborda, né, faz palestras, workshops para mulheres que passam, né, nessa situação da violência doméstica. E tem lá o Instagram, quem quiser seguir, é só entrar lá e ver. Tá, e é isso, obrigado e parabéns aí pela live. Obrigada. Meninas, eu queria que cada uma, então, Helena, deixasse aí uma última mensagem. E eu agradeço muito a todos que participaram. Só para quem chegou no final, o vídeo vai estar postado no YouTube do Cerela, e daqui a pouquinho. Então, Helena, se você ainda estiver aí, sim, estou aqui. Primeiro, eu queria agradecer, né? Agradecer a oportunidade, agradecer a fala do Mazinho. Ele falou coisas bem importantes, eu acho, assim. Mas não posso deixar de dizer que, com a justiça que a gente tem,
eu acho que o caminho é eu integrar, fazer parte das Marias do Tatame, enfiar porrada em todo mundo. Não podia deixar de dizer para ele, fiquei com vontade. Eu acho que né, ele levantou uma questão do corpo, né? A gente precisa, né? Eu acho que todo mundo, né? Mas pensando na situação da violência, a gente, né, pós-agressão, pós-agredidas, a gente tem, sim, uma necessidade muito grande de espaço de fala e também de expressão corporal, eu acho. Até falei isso, a gente falou isso uma vez, né? Foi uma das minhas falas uma vez no grupo, da expressão artística e da expressão corporal como cura e como possibilidade de colocar para fora, né? Porque assim a gente tem uma violência, uma agressividade interna, né? Porque isso é humano, todos temos, e que eu acho que diante da violência, do processo de ser calada uma vida inteira, assim, isso acumula né, algo que, como a Dani falou muito bem, se não for canalizado de alguma maneira, adoece. Né? Então, eu achei maravilhoso essa história das Marias no Tatame. Acho que sim, que a gente precisa desse espaço de expressão, né, corporal também. Gostei muito da fala da Dani, que a gente tem que bater a porta e não olhar para trás. Assim, tem sido assim comigo, né? Foi assim e tem sido assim. Não há possibilidade de seguir sem a ruptura absoluta com os agressores e com todo né, todo o clã, todos que compõem esse ambiente de perpetuação da violência, de banalização, de normalização, né, do que não é normal, do que não é aceitável. Então, eu concordo com a Dani, não há possibilidade sem uma ruptura e um corte absoluto, e esse é o problema que a gente encontra com os amigos próximos, né? Porque eles não querem o corte, e de alguma maneira o problema é nosso, né? Porque nós é que fomos agredidas, nós sofremos a violência, né? A gente é que tem que se proteger, olhar para isso e determinar o que a gente quer e o que a gente não quer. Então, eu não quero mais participar desse ciclo, então bate a porta e não olha para trás. É isso. Eu queria agradecer mais uma vez a todas e fiquei com vontade de ir lá para o tatame do Mazinho. Ele falou que ele está se oferecendo para dar aula para a gente. Helena, daqui a pouco o tatame do Mazinho, a gente vai depois dar um jeitinho Poxa, nele. no grupo de apoio, agora a gente... maravilhoso. Só que aí a gente vai querer fazer o seguinte, defesa pessoal, a gente vai pegar alguns homenzinhos, entendeu? A gente vai botar eles lá só para a gente bater, gente, brincadeira, maldade. A gente pode fazer aqueles bonecos né? Aí a gente... Isso dá um caldo. Botar raiva para fora. Se vocês quiserem fazer um workshop assim legal, a Fernanda só falar e tem, né, contato comigo direto e a gente organiza e eu vou lá para vocês aprenderem um pouquinho e entenderem todo esse conceito, porque o mais importante é você entender todo esse conceito, né? Não é só a questão técnica de defesa, né? Mas o conceito todo que engloba a defesa pessoal. Tá ótimo, muito obrigada. Clara, você, deixe sua mensagem, por favor. Eu quero agradecer de novo, estou muito gratiluz, e dizer que é aquilo, a gente tem que registrar a ocorrência mesmo, é chato, mas a gente tem que ir atrás, a gente sabe que o nosso judiciário ele é moroso, muitas vezes é preconceituoso, foi comigo, pode ser com quem for, mas a gente tem que ir. Que seja acompanhado de uma amiga, que seja acompanhado de uma advogada, que seja acompanhado enfim.
vá acompanhada e registre sua ocorrência e se precisar me chame, que eu vou também. E é isso aí. E É isso aí, gente. Se precisarem de alguém para ir na delegacia, estamos aí. Tamo junto. Mas é isso que a Clara falou, denunciem, não vamos nos calar mais, chega. A gente tem que quebrar isso, quebrar esse tabu, quebrar essa história de silenciamento de mulheres, vamos quebrar, vamos acabar com isso. E se apoiem uns aos outros e se ajudem, porque isso é muito importante. Às vezes é ouvir sem falar nada. Às vezes é tudo que a pessoa precisa para ela mesma tomar a decisão que ela precisa tomar. Eu acho que é isso. Muito obrigada para todo mundo. E vamos marcar o Marias no Tatame, porque eu acho que a gente merece. gente, eu agradeço muito mesmo a todos por estarem aqui. Depois, quando o vídeo for para a internet, compartilhem e espero que tenha sido, enfim, útil para quem assistiu. Acho que para a gente foi bom, né? Acho que algumas das pessoas que estão aqui estão falando pela primeira vez e eu sinto muito orgulho, muita alegria, né, de ver como a gente está se fortalecendo juntas. Isso é o mais importante de tudo, que é e sempre foi o objetivo do Cerela. Boa noite, obrigada por estarem conosco e até a próxima. Tchau, gente. Boa noite.